Olá, tudo bem com você? Espero do fundo do meu coração que sim. Eu sou Joyce Santos, sou psicóloga. Seja bem-vindo para mais uma dose de autocuidado por aqui, mais um bate-papo daqueles que a gente não tá com um roteiro bem definido, sabe? Porque a intenção aqui é da gente ir batendo um papo e boas conversas rendem boas novas direções e caminhos para nós. Hoje, o assunto principal que eu queria estar falando aqui com você é sobre pedir ajuda. Você considera ter facilidade para pedir ajuda? Ou parece que é algo bem difícil assim para você, né? Eu trouxe esse tema porque eu sei que para muitas pessoas isso acaba sendo uma dificuldade. O pedir ajuda a alguém, o ter que socorrer a alguém é algo que é muito difícil, que às vezes até paralisa e aí você prefere dar conta de tudo sozinho para não precisar chegar a esse ponto. Eu também já passei, às vezes passo por isso. Você aí talvez tenha se lembrado de algumas situações onde foi realmente difícil para você pedir ajuda, mas eu queria que hoje a gente parasse para pensar um pouquinho no que tem por trás dessa dificuldade do pedir ajuda, mas também no que tem por trás dessa importância de pedir o apoio daqueles que estão à nossa volta. Para muitas pessoas, o pedir ajuda ele vem carregado de muitos significados. Que significados podem ser esses? Os significados de que, olha, eu realmente não tô dando conta aqui e eu vou precisar que você me ajude agora. Ou então de mostrar para o outro que, olha, realmente tá difícil, eu pensei que ia ser mais fácil e eu vou precisar de você. E chegar nesse ponto, para quem se cobra tanto, em ser forte, em ter que dar conta de tudo, em ter que ser suficiente para cada coisa que está disposto a fazer, é um desafio imenso, porque parece que você está abrindo toda a sua vulnerabilidade, né? Todo o seu lado mais frágil, mostrando que, olha, realmente eu não consegui ser forte aqui e agora eu vou precisar de você. E esse precisar de você que talvez seja um dos pontos para a gente refletir um pouquinho aqui nessa nossa conversa, né? É engraçado porque a gente nunca para pensar no impacto que as nossas ações podem causar na vida do outro. Eu confesso para você que eu até pensei em gravar esse tema desse vídeo, né? Porque tinham acontecido algumas situações em que algumas pessoas me pediram ajuda e elas nem imaginam que foram elas que me ajudaram. E eu tenho certeza que na cabeça delas, elas também nem imaginam que possam ter me ajudado dentro daquele pedido de socorro, né? Porque quando alguém chega e me pede ajuda, isso mostra que, poxa, então quer dizer que essa pessoa confia em mim. Então quer dizer que essa pessoa acredita que eu tenha potencial para estar acompanhando ela nesse desafio, nessa dificuldade. Quando eu falo disso, a gente nem precisa pensar só em ajudas que são muito grandiosas, sabe? Mas são ajudas pequenas ali do dia a dia. Joyce, por favor, sei lá, você pode ficar com meu filho? Você pode ajudar a cuidar do meu cachorro? Você pode dar um pulinho aqui na minha casa que eu vou viajar? Eu queria que alguém viesse aqui só para dar uma olhada se tá tudo certo. Ah, você pode ler tal coisa aqui que eu preparei, que eu vou ter que apresentar? E aí por trás desse pedido é da gente pensar da grandiosidade, da confiança que uma pessoa tem na outra. Então, se alguém chega até mim e me pede essa ajuda, é sinal de que ela confia, é sinal de que a minha opinião importa, é sinal de que eu sou importante para ela e às vezes a gente também não está se dando conta disso. Quantos momentos parece que nós também não conseguimos enxergar o nosso potencial, tudo que está aqui dentro. Mas aí quando o outro chega e me pede essa ajuda, parece que acende aquela luzinha de que, nossa, eu ainda sou importante aqui? Essa pessoa ainda se lembra de mim dentro dessa relação? Então percebe que dentro do pedido de ajuda existem dois lados. O lado daquele que está precisando de apoio, né, que percebeu que vai ser importante ter a presença de mais uma pessoa ali, e o lado daquele que percebe que é importante dentro daquela situação que está acontecendo. Só que o medo em expor esse pedido muitas vezes paralisa, e não só paralisa, ele também afasta. Afasta porque como que eu vou saber que eu sou importante para o outro, sendo que em nenhum momento
eu fui necessário ali para ele também, sabe? Então assim, eu me coloco, eu me dou tanto dentro daquela relação, mas parece que ela não faz tanta diferença. Não é que eu quero que o outro precise de ajuda, não é isso, né? Que o outro consiga resolver os seus BOs e os seus problemas também, que ele consiga dar conta daquilo que ele está disposto, mas às vezes a gente até percebe que o outro, que um amigo, que um familiar tá dentro daquela dificuldade, mas aí parece até que, poxa, eu não sou o suficiente para ele não chegou, ele não me pediu, ele não se colocou dentro daquela situação de apoio mesmo, né? Então é só da gente pensar dentro desses dois lados, de um lado daquele que em alguns momentos vai precisar pedir ajuda e o lado daquele que às vezes está sentindo a necessidade de se sentir importante dentro daquela relação também. Isso até me fez lembrar aqui de algo que aconteceu comigo também há um tempinho atrás. Eu sempre, como tô dentro aí, né, das redes sociais, de criação de conteúdo para o Instagram, agora trabalheira por trás disso tudo para chegar até vocês, mas é claro que sempre vale a pena, né? E eu tenho pessoas maravilhosas que trabalham comigo, posso dizer que eu tenho uma equipe aí de milhões que sempre me ajuda, e é claro que para as coisas caminharem, eu preciso da ajuda delas, preciso do trabalho delas. Então a gente sempre está fazendo reuniões ali de alinhamento para deixar tudo bem redondinho. E aí um certo dia estava eu com uma reunião marcada com a minha design, ela até vai ver esse vídeo aqui, até comentei disso no meu Instagram também. E eu tava com uma reunião marcada com ela e sempre que eu marco essas reuniões, eu gosto de ir já com algumas pautas, sabe? Quando eu falo pra você em pautas, é de vir trazendo assim o que tá dando certo, o que tá dando errado, coisas que a gente pode melhorar, coisas que talvez a gente vai ter que tirar, outras que precisam incluir. Pois bem, essa reunião chegou e eu não tinha nada preparado. Eu não preparei nenhum ponto, até porque eu não tava produzindo nada. Era assim uma semana, algumas semanas, onde eu tava em baixa, sabe? Com pouca criatividade, com pouca energia, assim, para estar fazendo as coisas. Parecia que nada saía do lugar. Eu sabia que eu precisava me organizar. Eu sabia que eu precisava ter disciplina. Parecia que me faltava ferramentas para isso, eu não estava conseguindo sozinha. Mas na minha cabeça eu precisava conseguir sozinha, porque eu estava tendo, até tinha tempo para poder me organizar, mas assim, não saía, sabe? Tava tudo bem emperrado, assim, as coisas não caminhavam. Isso me irritava ainda mais, porque parecia que eu tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Mas essa reunião estava marcada, bom, não, compromisso é compromisso, vamos lá, eu vou ter que calçar a cara e falar pra ela que, olha, não tem nada certo aqui. E eu não sabia nem que rumo essa reunião ia tomar, eu pensei que ia ser coisa rapidinha ali, né? Porque realmente não estava tendo nada em pauta. E aí a reunião começou e eu comecei a colocar para ela, né, dessas dificuldades que eu tava tendo, ó, não tá saindo conteúdo, o Instagram tá meio parado, não tô conseguindo ter tanta criatividade para as coisas porque isso tá me sobrecarregando, que eu sei que eu deveria estar fazendo mais. Até que a minha design, assim, trouxe um caminhão de ideias para mim. Quando eu falo caminhão de ideias, talvez eu pense, tá, mas ela não tá fazendo mais que obrigação, né? Não, ela me trouxe ideias sobre como eu poderia me organizar, sobre ferramentas que eu poderia estar utilizando para isso ser mais efetivo. Ela me trouxe outras opções de trabalho também, dentro desse universo digital, coisas que eu não tinha conhecimento, mas que ela estava tendo porque ela está dentro da área, ela está pesquisando sobre isso. Então ela me trouxe assim um leque de opções e possibilidades que eu saí da reunião com a boca, com o queixo caído, assim. Falei, gente, como dá para fazer de uma forma diferente, né? E aí, assim, enquanto a gente fazia a reunião, eu ia levando uns leves tapinha na cara, sabe? Do tipo, Joyce, nem sempre você vai estar sabendo tudo. Nem sempre as coisas vão sair como você gostaria mesmo, né? E você não está sendo menos por isso, você não está sendo mais fraca por isso. Olha a importância que é de você olhar para a tua vulnerabilidade. Então, assim, em muitos momentos isso foi muito forte para mim. E quando a gente coloca para o outro essas dificuldades, de certa forma a gente está sendo vulnerável, né?
nós estamos ali expondo algo que não tá dando certo, uma fragilidade, um ponto que, eu realmente não tô conseguindo ir a partir daqui. Às vezes a gente não é nem que tá pedindo ajuda do outro, mas a gente só tá abrindo uma partinha ali que não tá dando certo, né? E isso é olhar para nossa vulnerabilidade, para nossa fragilidade. E a partir do momento que eu olhei para essa vulnerabilidade e eu coloquei ela no lugar certo, na hora certa, eu acho que isso também é muito importante. É da gente entender onde as nossas vulnerabilidades podem estar sendo colocadas. Nem sempre a gente vai poder chegar abrindo tudo para qualquer pessoa, porque não é qualquer pessoa que também vai estar apta para lidar com aquilo, né? Então aquela vulnerabilidade que eu abri naquele momento, ela era bem-vinda, porque era para alguém que estava por dentro daquilo, dentro daquele assunto, por mais que para mim na hora eu precisasse entregar tudo da maneira mais perfeita possível. E aí dentro dessa reunião me veio esses tapinhas de que, poxa, como é importante a gente também colocar essa vulnerabilidade para quem está ali disposto a nos apoiar. E foi isso que aconteceu nessa reunião. Então eu saí da reunião muito motivada, com várias ideias, e não foram ideias que precisaram sair necessariamente dessa cabecinha que estava entrando em parafuso, mas de outras pessoas que estavam tendo mais ferramentas para aquilo naquela hora. E sabe o que que é? Isso também exige muita humildade. Humildade em olhar para essa vulnerabilidade. A humildade em reconhecer que, olha, realmente não está dando para ir sozinha aqui. E olha como a gente confunde a humildade com fraqueza, né? Porque em alguns momentos dá essa impressão de que, poxa, falar que eu não tá dando para ir a partir daqui é como se eu estivesse sendo fraco. Mas isso também exige essa humildade, de olhar que, olha, eu não vou conseguir ser bom o tempo todo, eu não vou conseguir fazer isso sozinho e você vai ser importante para mim nessa hora. E olha só, né? Depois dessa reunião, continuei conversando ali com a minha design. E aí ela me deu o feedback da própria reunião. E ela falou, Joyce, tudo que a gente falou na reunião, das coisas que eu estava te passando que poderiam te ajudar, são coisas que eu já queria tirar há muito tempo do papel e eu não estava achando formas, né? Ou às vezes não estava achando formas, ou talvez achava que aquilo não ia ser tão necessário para outra pessoa, sabe? Quando a gente pensa que aquilo que nós estamos querendo fazer não vai fazer diferença nenhuma na vida de alguém. E aí ela percebeu que as ferramentas que ela tinha, que o conhecimento que ela tinha é necessário para as outras pessoas. Que às vezes o que era óbvio para ela não era óbvio para mim naquele momento e que eu precisava do apoio dela. Então ela também arregaçou as mangas para colocar algumas coisas em ação, até me usou de cobaia em algumas coisas e eu adorei isso. Para que ela também pudesse colocar um novo projeto, desenvolver um novo projeto, uma nova ideia. Então percebe? A gente volta até naquele ponto inicial aqui da nossa fala, né? De um lado, estava eu ali de que, meu Deus, eu preciso dessa ajuda, eu preciso de você aqui comigo. E do outro, alguém que, caramba, eu sou importante para você aqui, eu vou conseguir ser útil para você aqui. Então vamos unir? Vamos unir essas demandas que vão fazer surgir novos passos e novas caminhadas. Isso é tão grandioso, porque sozinho a gente caminha, mas junto a gente dá longos passos, né? Nós andamos e avançamos ainda mais. Então, perceber tudo isso parece que deixou ainda mais nítido para mim o quanto não é crime a gente pedir ajuda a alguém. Muito pelo contrário, muitas coisas podem estar sendo transformadas quando eu mostro para o outro que ele vai ser importante naquele momento. E isso é até algo da gente frisar, né, dentro de toda essa temática, porque às vezes o pedido de ajuda não está só relacionado ao socorro, não estou dando conta, socorro, não estou sendo boa o suficiente nisso aqui, mas ele também pode ser interpretado como olha, você é importante para mim, eu sei que você vai fazer diferença nisso que eu estou tendo dificuldade. Eu sei que é em você que eu posso confiar, eu sei que é você que eu posso ter aqui do meu lado. E quando o outro lado recebe isso também, é algo que transforma, é algo que intensifica a confiança, que intensifica os laços. É claro, como até comentei com vocês, nem sempre a gente vai ter muita clareza de quem a gente pode
colocar essa vulnerabilidade, o momento em que isso acontece, né? Mas às vezes, quanto menos a gente olha para isso, menos a gente também consegue enxergar quem é a outra pessoa que está do outro lado para que eu possa pedir essa ajuda para ela. Isso é muito forte também, né? Porque quanto mais eu vou olhando para mim, mais eu também vou conseguindo perceber o outro, mais eu também vou conseguindo perceber quem é o outro que está ao meu lado, né? Porque é um movimento que é contínuo. Quanto mais eu vou cuidando e percebendo o meu eu, mais eu também me vejo sem vendas para enxergar o outro que está à minha frente. Aí entra mais uma vez as vulnerabilidades, entra mais uma vez a humildade, porque às vezes a gente quer ser tão forte, né? E é claro, ser forte é extremamente necessário, mas vamos pensar nos extremos aí da vida, né? E de tão forte que a gente quer ser, a gente vai levantando alguns muros, né? Para que o outro não perceba que tem fraqueza aqui dentro. Só que quando eu ergo esse muro, eu também não enxergo a outra pessoa que está do outro lado dele. E isso é muito forte. Isso pode estar nos cegando em alguns pontos por acreditar que eu devo trazer toda a minha fragilidade só para mim. E aí na tentativa de esconder essa fragilidade, eu escondo também muitos pontos de fortaleza e de evolução, né? Por isso que é tão importante nós encontrarmos o equilíbrio aí para a nossa vida e para as nossas ações. Bom, gente, esse foi mais uma dose de autocuidado, mais um bate-papo aqui para nós. Para a gente refletir um pouquinho sobre esse equilíbrio do pedir ajuda, sobre o que há por trás desse pedido, por vários aspectos, né? Tanto aqueles mais negativos como os mais positivos também. Como ele pode fazer a diferença na minha vida e na vida daqueles que estão à minha volta. Eu espero que esse bate-papo possa ter feito sentido para você e te espero para uma próxima. Um beijo grande e até lá!